Olá de volta aqui a mais um vídeo do canal Analistas Quant. O meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo tirar uma dúvida de vários inscritos, vários alunos que eu tenho na Udemy e em outras plataformas, que é a seguinte: como é que eu faço para, com base aqui no meu preço, na movimentação do preço de fechamento, eu ter uma regressão linear em cima desses preços? Por exemplo, veja só, eu tenho aqui o preço de um ativo, no caso a Petrobras, e eu tenho os preços de fechamento e eu tenho uma série, consequentemente, eu quero passar agora uma regressão linear em cima desses preços de fechamento e assim eu teria uma reta com a distância menor possível entre os preços de fechamento aqui, ó, para essa reta, né? Então assim eu tenho um ajuste dos mínimos quadrados. É aquela ideia da matemática, da estatística que a gente utiliza, né? Também em cálculo numérico, enfim, tudo aquilo. Então, como é que eu construo um indicador que faz esse tipo de cálculo? Eu vou mostrar para você um indicador já pronto, porém eu vou explicar para você os pontos cruciais, principais para você entender esse indicador. E também o indicador está disponível para você fazer o download, aí é link na descrição, tem a referência também de onde eu coletei esse indicador. Tudo certo? E assim fique comigo até o final do vídeo que você vai entender várias coisas interessantes aqui. Antes da gente partir para os códigos, deixa eu adicionar o indicador na tela e mostrar para você pontos importantes. Aqui está o indicador, vou segurar e arrastar para a tela. E o indicador ele tem aqui um único parâmetro, que é esse daqui, ó, a variável que eu posso setar é essa, que é o número de períodos que eu vou utilizar para calcular minha regressão linear. Por exemplo, aqui tem 150, significa o quê? Significa que ele vai pegar 150 velas e utilizar os preços de fechamento dessa vela para fazer o cálculo da regressão linear e traçar a linha da regressão linear e também colocar dois canais em cima dessa linha principal de regressão linear. Vou mostrar isso para você agora. 150, apertem OK. Então o que é que ele fez? Ele pegou 150 velas aqui para esse time frame de 1 minuto. Eu posso colocar qualquer time frame. Se eu botar de 5 minutos, ele pega 150 velas de 5 minutos. 15 minutos, a mesma coisa. Ele vai pegar, cadê? Ele deu até aqui um pequeno erro devido à quantidade de barras que não calculou adequadamente. Eu fui e voltei, já calculou certo. A gente vai até entender esse código de erro. Vou mostrar para você já já com cuidado esse código de erro. Mas depois que eu fui e voltei aqui, ó, mudando o time frame, ele calculou corretamente. Se eu botar 30, às vezes dá um erro, ó, porque ele não calculou tão rápido assim, né? Não apareceram os dados tão rápido. Agora eu fui e voltei e apareceram agora aqui, ó, tudo certo, o cálculo da minha regressão linear ou dessa minha reta em azul aqui. Então essa reta de linha contínua em azul é minha regressão linear principal e em cima dessa regressão linear eu vou ter um canal que esse canal vai conter duas linhas aqui, ó, com um desvio padrão. Então aqui é a linha principal, um desvio padrão para cima eu tenho essa outra linha, um desvio padrão para baixo eu tenho essa. E quando dessa linha principal tiver dois desvios padrão, eu vou ir para aqui, para essa linha extrema superior e a linha extrema inferior. E veja só, para eu pegar os buffers, né, que é importante esse conceito de buffers aqui na criação de indicadores, eu vou apertar o Ctrl D. Quando eu aperto o Ctrl D, eu vou ver aqui a janela de dados, aqui ó, inferior esquerdo eu tenho janela de dados e agora eu vou poder visualizar quais são os buffers. A ordem desses buffers vai ser crucial para a gente entender lá no código. Então note que eu primeiro tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5 buffers. O que é que significa isso? 5 informações de dados provenientes de cada uma dessas 5 linhas. Eu tenho essa linha do meio, que é da regressão, propriamente dita, e tenho mais 4 outras linhas que são dos canais de desvios padrões com relação a essa linha principal. Então, veja que ele escolheu para ser a minha linha principal o primeiro valor do buffer aqui, ó. A linha principal tem main line, então a linha principal é essa daqui em azul. Depois eu tenho upper line e down line. O que é essa upper line? Upper line é essa daqui, essa linha imediatamente acima, e a down é imediatamente abaixo da linha principal. E por fim eu tenho duas linhas, que é a high line, que é a mais distante de todas, é a mais alta, que é essa daqui, e a lower line, que é essa daqui, ó, que é a de baixo, é a linha mais extrema inferior. E isso aqui vai me dar, né, toda essa possibilidade de canal com base numa regressão linear. Tem gente que gosta de utilizar esses canais dentro das suas análises técnicas. Veja que é bem interessante, né? Podemos, assim, numa tendência de alta, ou até quando o preço estiver lateralizado, a gente pode usar esses canais como linhas de suporte e resistência. Veja que aqui está o quê? O preço toca como suporte, aqui pode ser usado como resistência. Aqui eu tenho a quebra dessa resistência, né? Não é nenhuma quebra, respeitando inclusive, né, o canal. A gente está vendo claramente uma tendência de alta. Aqui eu fico no meio, né, do canal, toco aqui, ó, no suporte, uso aqui como resistência, suporte, e assim eu estou nesse canal e eu tenho uma clara
aqui tendência de alta. E veja, para eu obter isso nos cálculos do indicador, você já nota que isso é uma equação de uma reta. Isso aqui é matemática. Y igual a AX, isso aqui o A é o coeficiente angular, mais B, que é o coeficiente linear. Isso aqui é matemática. Essa parte de matemática a gente vai passar bem rápido. Isso aqui você pode ver na internet, você pode estudar complementarmente. Inclusive, eu tenho até cursos detalhados que quem quer ser um analista quantitativo precisa saber muito bem matemática e estatística. Cursos estão aí na descrição. Caso você tenha interesse em conhecer, tem aí na descrição. E também você pode avaliar a minha didática nesses assuntos de matemática. Porém, voltando para cá, eu vou precisar obter essa equação, essa fórmula daqui da regressão linear vai ser obtida a partir dos cálculos numéricos e todos esses cálculos, como eu já disse, vão estar no script que eu vou mostrar exatamente agora. Vamos entender como isso tudo é feito. E, em princípio, a gente vai focar mais na ideia de funcionamento do indicador e pouco na matemática, né? A matemática eu vou passar de relance, só vou mostrar como um todo. Tudo certo? Então vamos lá, vamos para os códigos. Então aqui estamos com o nosso indicador. Mais uma vez, esse indicador pode ser baixado. Tem link aí na descrição. O autor desse indicador está aqui, a referência, o e-mail dele. Né? Esse indicador não fui eu que desenvolvi, mas eu vou mostrar como ele funciona com cuidado agora. Então, para eu construir esse indicador, eu vou ter esse indicador na minha janela principal. Então, isso aqui é o código, é o comando que diz que o meu indicador está na janela principal. E eu vou ter que ter informações principais, que são duas. Eu vou ter buffers, que são 5 buffers, por isso esses 5 aqui, e eu vou plotar 5 também linhas, por isso essa informação aqui de plot igual a 5. Aí agora o que? Vou até dar um espaço para ficar fácil de entender. Cada um dos tipos desse plot aqui, ó, desse meu sistema que está aparecendo lá na tela, é do tipo de uma linha. Então aqui ele vai desenhar uma linha, ó, draw line, por isso que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, cada um desses tipos aqui refere-se a um dos plots, a cada um dos plots, bem como também dos buffers. Os buffers guardam as informações dos dados, né, os pontos numéricos, e os plots são as linhas, são os gráficos em si. Aqui eu estou dizendo que o tipo é do tipo linha, né, desenhar linha, porque a gente pode fazer vários tipos de indicadores. Inclusive eu tenho outros vídeos aqui mostrando como a gente criar indicadores de coloração, histogramas, enfim, vários tipos. No meu curso também eu ensino isso aí com cuidado. Tem muita coisa aqui no canal gratuita, tem uma playlist sobre lógica de programação, a parte básica, tem tudo aqui gratuito, mas também se você quiser um conteúdo mais avançado e organizado, tem cursos meus mais amplos, links na descrição, caso você tenha interesse. Mas voltando para cá, a gente tem aqui a parte das linhas, ok? Agora a gente vai ter o quê? O estilo. Como é que esse estilo funciona? De cada uma dessas linhas eu vou ter um estilo. E o estilo da linha principal, que é aquela linha da regressão linear, lembre lá que é uma linha contínua, por isso que tem aqui, ó, Style Solid, ou seja, eu tenho um estilo sólido porque é uma linha contínua. As demais linhas, as outras linhas dos canais, temos linhas aqui, dots, que são pontilhadas, né? Então, aqui já estão as referências disso. Veja que estão separadas. Ó. Tem o 1 aqui que muda, o 2, o 3. Só isso que está mudando aqui no final. Ó. Para o estilo a mesma coisa. Ok. E agora eu tenho a cor de cada uma dessas linhas. A cor da primeira linha é azul. Note lá que a linha era azul. A do meio, a linha principal azul. A linha aqui, ó, de um desvio padrão para cima da linha azul e um desvio padrão para baixo da linha azul, a gente tem uma linha pontilhada amarela, por isso que está aqui, ó, yellow. E as linhas superiores, né, a high e a low, que respectivamente tem 4 e 5 de índice, né, tanto para o tipo, quanto para o estilo, quanto para a cor. A gente tinha a linha aqui, ó, a gente tem no caso a linha vermelha. Tudo bem, bem tranquilo isso. Outra informação crucial é essa daqui, ó, onde a gente está aplicando, onde eu estou utilizando, né, quais são os valores dos preços que eu estou usando no meu indicador. Estou aplicando o uso dos preços de fechamento, porque a gente tem vários preços, a gente tem abertura, máxima, mínima, estamos focados nos preços de fechamento. Então, esse daqui é a propriedade que descreve isso, caracteriza isso no nosso indicador. Toda essa parte agora de propriedades a gente já mostrou, né, já está descrito aqui. E veja, o parâmetro de input, que é o parâmetro que o usuário tem acesso para ele fazer alterações, para ele digitar, para ele escolher, é essa daqui, ó, é essa variável, que é o período que eu vou utilizar, né, a quantidade de velas que eu vou utilizar para retirar dos preços de fechamento e fazer o meu cálculo da regressão linear. Eu começo aqui com o padrão de 150, mas o usuário pode alterar, obviamente, devido a essa variável chamada input. Antes da gente progredir, deixa eu mostrar logo todo o código. Olha só, ele é um código bem extenso, mas eu vou mostrar os pontos principais para você. Voltando. Então aqui eu tenho um contador e tenho uma variável que eu vou usar para fazer de auxílio, né, para fazer umas verificações que eu vou mostrar já já.
Enquanto isso, eu tenho os meus buffers. Minhas variáveis do tipo buffers aqui para os indicadores precisam ser variáveis do tipo vetorial. Quando eu declaro um vetor aqui na MQL5, eu preciso abrir e fechar colchetes, tá vendo? Abri e fechei colchetes, aqui também, aqui, aqui, aqui. São 5 variáveis. Aqui é a linha principal, né, da regressão, aqueles dados da linha principal, azul. E eu tenho upper, down, high e low. Todos eles são do tipo vetorial. Para você entender o que é uma variável vetorial, enfim, toda essa parte básica, tem playlist completa aí de lógica de programação para traders, dê uma visualizada. Então, voltando, dentro de um indicador, eu tenho duas principais funções, que é a função onInit e a função onCalculate. São duas funções. Então, começando aqui, estruturando os códigos dentro do onInit, que é quando o indicador ele é adicionado ao gráfico, eu chamo todo esse bloco de códigos, porque quando eu adiciono um indicador ao gráfico, eu tenho que executar códigos base para ele carregar, para ele setar, para ele armazenar valores, enfim, deixar tudo estruturado para depois começar no onCalculate, que é o que? O nome já está dizendo, em cálculos, né? Ele vai fazer cálculos e os cálculos que ele fizer, as variáveis que ele já previamente avaliou e também deixou lá todas setadas, serão alimentadas com os cálculos que ele vai fazer aqui dentro de onCalculate. Então, vindo aqui para a parte de onInit, eu tenho logo aqui uma variável para calcular o número de barras total, porque eu preciso saber quantas barras tem no meu gráfico principal. Então, ele vai pegar aqui com essa variável aqui, ó, com essa função, melhor dizendo, bars, ele vai ver do símbolo, que é o valor atual em que o indicador foi adicionado, e para o período também, né, o time frame atual que o indicador foi adicionado, ele vai ver o número de barras que contém, né, a tela lá no momento. E esse número de barras precisa ser verificado. Por quê? Porque eu quero aqui, ó, com base no que o usuário digitar, fazer uma averiguação. Se eu tiver um número de barras inferior a esse número que o usuário quer calcular a regressão linear, eu não posso progredir com meus cálculos, porque o número de barras que eu tenho na tela está inferior ao que o usuário quer. Então a gente já tem que mandar para o usuário uma mensagem de erro. E como é que essa lógica está sendo feita aqui? A gente começa o seguinte, se eu tiver, né, um número daqui, ó, que o usuário digitar, nesse caso, for menor que 2, eu já quero mostrar uma mensagem de erro. Se o usuário, por exemplo, colocar algo menor que 2, botar 1, eu quero que apareça um erro. O usuário não pode botar 1. Ele tem que ter pelo menos 2 para ter a minha conta funcionando. Então, quando ele coloca algo menor que 2, ele avalia aqui dentro. Ó, menor que 2, aparece toda essa mensagem de erro. Ele mostra que algo está errado e ele já coloca o período igual a 2, que é o valor mínimo para fazer algum tipo de cálculo, que com 2 pontos eu tenho uma reta. Lembre-se dessa ideia, né, matemática. 2 pontos dá uma reta. Menos de 2 pontos eu não posso ter uma reta. Com um ponto só eu tenho infinitas retas passando por esse um ponto. Então essa lógica daqui tem que ser mantida inicialmente. E veja, se eu tiver esse valor aqui superior ao número de barras, ou seja, se o usuário digitar um número aqui, por exemplo, 300. Porém, na minha tela principal, se eu tenho 100 barras, eu tenho que ter um erro também. Olha só, a mensagem de erro está aparecendo aqui. Por quê? Porque eu não tenho barras suficientes para fazer o cálculo em cima aqui do meu canal que o usuário necessita. Então aparece um erro aqui nessas duas condições. Caso contrário, else, ele já pega o meu valor aqui do meu período que o usuário digitou para ir fazendo lá os cálculos que a gente vai aprender já já, como fazer. Porém, antes de fazer os cálculos, ver como funciona um calculator, eu preciso fazer os sets aqui dos buffers. Essa parte é crucial, hein? Como eu ensino lá no meu curso da Udemy, o curso de criação de robôs, eu ensino detalhadamente isso aqui para você. E isso é bem simples de entender. É o seguinte, ó, cada um desses valores aqui, 0, 1, 2, 3, 4, isso aqui é a ordem que aparece lá na minha janela de dados. Eu mostrei para você agora há pouco que tem uma janela de dados e tem lá as informações provenientes do indicador. E a ordem dessas informações a gente tem que respeitar aqui. Ó. Por exemplo, a primeira informação é o meu valor de linha principal, a minha regressão linear principal. Então tem índice 0 e aqui a variável de buffers para ele setar. E eu tenho do tipo de dado, um número, um indicador numérico. Aqui eu tenho já o upper e down nessa ordem, depois eu tenho high, low e todos são do tipo de dados. Ok, eu já setei meus buffers, aqui eu já deixei preparado meus buffers e buffers são vetores, então consequentemente esses vetores serão alimentados com valores dos cálculos em onCalculate. Tudo ok? Aí veja só, essa parte daqui é quando a gente passa o mouse, a gente para o mouse em cima lá das nossas linhas, eu tenho um label, eu tenho uma referência, uma legenda explicando o que significa cada uma daquelas linhas principais. Aí é importante a gente fazer isso para quando a gente passar o mouse em cima, deixa eu até mostrar isso para você agora.
Quando a gente passa aqui o mouse em cima, ó, para um pouquinho, veja que eu tenho upline e dentro 150. Ó. Aqui eu paro o mouse, eu tenho highline, aqui eu tenho 150 também. Para aparecer essa legenda, eu tenho que colocar esse código daqui que eu mostrei. Tenho que botar plot index set string. Então vai aparecer para mim aquelas informações por causa que eu coloquei esses códigos. Tudo bem, vamos ver agora a parte de onCalculate. O Calculate vai exigir que a gente entenda sobre cálculo numérico, como fazer uma regressão linear utilizando dados. E essa regressão linear já é bem descrita em vários livros clássicos de matemática, estatística, enfim, tem várias maneiras de se fazer, inclusive esse tipo de regressão. Aqui está mostrando uma maneira para a gente que nós vamos ver em um relance sem entender detalhes. Isso aqui daria um curso de matemática à parte. Então, vindo para cá, eu já tenho aqui as variáveis que eu vou precisar para calcular a minha regressão linear. E o importante é o seguinte, antes de eu progredir, eu tenho que ver que onCalculate está sendo utilizada dentro de uma função base simplificada. Tá vendo que aqui eu só tenho poucas variáveis, eu tenho reach total, preview calculate, begin e price. Esse price é preço de fechamento só, porque eu tenho dois tipos de onCalculate. Inclusive eu tenho um vídeo aí mostrando como criar outros indicadores. Você vai ver que o onCalculate, eu vou tentar colocar aqui, ó, onCalculate, temos duas funções principais. Eu tenho essa primeira, que é a mais completa, tem muito mais dados, e tenho essa segunda que eu estou utilizando agora. Estou utilizando essa segunda, que é a mais simples. Porém, se eu botar essa primeira daqui, deixa eu até colocar para você ver como é que fica. Quando eu paro um pouquinho, ele fica piscando, eu aperto Tab, ó, ele completa para mim. Veja que eu tenho muito mais informações, só que eu não preciso de tudo isso. Eu não preciso de volume, não preciso de high, não preciso de spread, não preciso nada disso. Eu só preciso de close, que são os price. Então eu posso pegar a segunda opção do meu onCalculate, que é essa daqui, essa é a segunda função, e a gente está utilizando apenas os preços. Ok, essa função calculate retorna para mim essas informações que eu já tenho um vídeo explicando detalhadamente o que significa reach total, preview calculate. Aconselho você fortemente a assistir. O vídeo está aparecendo aí no card e também tem link na descrição para você entender melhor isso. Voltando para cá, a gente começa assim, ó. Eu tenho que ter o meu contador diferente de rates total. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para quando eu tiver o contador diferente de rates total, significa que eu tenho uma observação nova ou eu tenho uma nova vela sendo gerada e, consequentemente, eu preciso, com essa nova informação de vela, calcular novamente toda a minha regressão linear. Então, ele faz todo esse cálculo com base nessa estrutura de código que é a seguinte. Ó. Eu começo pegando para plotar aqui, eu vou plotar os meus inteiros a partir do meu início do gráfico, que é o meu valor inicial do gráfico, até essa parte daqui. Ó. O que é essa parte daqui? É o número de velas que eu tenho, menos o número de períodos, menos 1. Porque lembrando que a indexação aqui em MQL5 começa com 0. Aí eu tenho que botar esse menos 1 e eu já expliquei isso aí em vários outros vídeos aqui do canal e também na playlist básica de lógica de programação para traders. Aconselho a você a assistir a esses vídeos. Note que programar robôs de investimento, indicadores, aqui não é coisa simples. É algo que exige dedicação, exige muito trabalho, muito esforço e muita atenção. Concorda? Pois bem, então voltando, eu tenho agora aqui a maneira de plotar cada uma dessas linhas. Veja que ela começa no início do gráfico e vai até esse ponto, que é o número de períodos que eu propriamente tenho das telas. Então agora eu vou fazer toda essa parte aqui, que é a parte de fazer o cálculo para eu encontrar na minha reta, lembrando que eu mostrei que a reta é y igual a ax mais b. A é o meu coeficiente angular, olha o A aqui sendo calculado, como é que eu cálculo numérico aí da obtenção desse coeficiente angular, o A, é assim, e o B calculado dessa outra forma. Não é? Então eu vou ter a fórmula aqui, ó, y é igual a ax, olha, a vezes x mais b. Em outras palavras, isso aqui é a fórmula da reta. Com essa fórmula da reta, eu já tenho os valores dos buffers da minha reta principal, olha, tá vendo? Só que agora eu vou precisar de desvios em cima dos valores dessa reta principal. E para eu calcular o desvio, né, o desvio padrão, eu vou usar aqui a minha fórmula do desvio padrão, olha. Então essa daqui é a fórmula, e você pode estudar aí, ver aí referências na internet, como é que funciona o desvio padrão. Então, com base na minha referência média, eu tenho meus desvios padrões para cima e para baixo, que eu vou plotar aqui dentro desse bloco. Ó. Veja que eu tenho o meu desvio para cima, então eu pego o meu valor médio mais um desvio, mais um S, porque o meu S é o meu desvio. Ó. Aqui é a fórmula do desvio, então o meu valor do meio mais um S, eu tenho o valor upper. O meu valor do meio aqui, menos o S, né, da minha regressão menos o S, eu tenho o down. Agora, quando eu pego dois desvios padrões aqui para cima, eu vou ter o high, e dois para baixo, eu vou ter o low. Pronto, basicamente é isso. E ele está alimentando todos esses valores dentro do vetor. Tá vendo que tem um i aqui? Esse i é a iteração que ele está fazendo, porque tem um grande for, né? Olha o for aqui que ele está fazendo dentro de todos os meus dados, para eu poder ter esses valores, né, alimentando meus vetores.
E por fim, tem aqui o RatesTotal atualizando essa variável RatesTotal aqui, ó, porque quando eu atualizo, né, eu não fico usando isso aqui de cálculo o tempo todo. Eu só vou entrar aqui toda vez que eu tiver RatesTotal diferente de RCount, mas quando aqui, ó, RCount é igual a RatesTotal, significa que eu estou no mesmo local, ainda na mesma vela, eu não observei uma vela nova. Porém, quando uma nova vela aparecer, eu vou ter aqui RCount diferente de RatesTotal, e assim eu entro mais uma vez dentro desse bloco. Quando eu entro dentro desse bloco, eu executo todos os códigos até chegar aqui, né, que mais uma vez ele se torna igual, e eu paro de executar até a observação de uma nova vela. E assim fica a lógica de programação. Eu sei que para iniciantes isso aqui pode parecer complicado, confuso, muita coisa, mas é assim mesmo, a gente vai devagar estudando lógica de programação, e quanto mais a gente programa, mais vai ficando fácil. Então aconselho você a assistir a playlist Lógica de Programação para Traders aí na descrição. Então, basicamente, esse é o código, e aqui, depois de compilar esse código, né, que você vai ter acesso, você terá o seu indicador funcionando dessa maneira que eu mostrei aqui. Bem legal, né? Então, se você chegou até aqui, encarecidamente, eu peço que você deixe um like, deixe também um comentário para vídeos futuros. Lembre-se de se inscrever no canal. Muita gente assiste aos vídeos, mas não está inscrito. E você pode perder conteúdos novos, perder atualizações. Então, é interessante que você esteja inscrito. Também inscreva-se no canal do Telegram, que eu estou por lá sempre colocando conteúdos exclusivos e alguns códigos também das aulas. E também, se você quiser contribuir com o trabalho aqui do canal, seja membro, que isso vai ajudar bastante aqui na motivação de produzir conteúdo para você. Tudo ok? Estou deixando aqui um vídeo especial para você assistir. O vídeo está aparecendo aí na tela. Até breve.